utilizando de um médium para escrever. Ela pode escrever de várias formas. Pode ser uma psicografia mecânica, ou seja, quando o espírito utiliza do braço do médium e o médium não tem nenhum conhecimento do conteúdo, do teor da mensagem que ele está escrevendo. Ela pode ser semiconsciente quando o espírito aciona o braço do médium, mas simultaneamente o médium está participando, ele tem conhecimento do conteúdo, obedecendo as relacionadas com aquilo que ele está escrevendo. E pode ser consciente, ou seja, quando o espírito ele envolve o médium e ele apenas, o médium se concentra e passa a escrever, mas totalmente consciente daquilo que está escrevendo, mas ele sabe que ele está sendo orientado por entidade espiritual. Há pessoas que são médiums naturais, que passam a psicografar, às vezes até na infância, na adolescência. Chico Xavier é um exemplo disso. Não apareceu, por enquanto, nenhuma frase resumindo uma filosofia correta de vida, como aquela pronunciada por Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Isto é, amar sem esperar ser amado. Ele fazia composições que provocavam choque não só dos professores, como dos colegas. Por volta dos 17 anos de idade, é que se manifestou efetivamente a sua mediunidade de psicografia, tanto em prosa como em verso. O seu primeiro livro psicográfico só foi publicado 5 anos depois. Ou seja, ele passou por um período, vamos assim dizer, de amadurecimento, entre aspas, de treinamento, de fortalecimento antes de se publicizar, né, todo aquele conteúdo, toda aquela manifestação. E quando ela chegou, eu não quero.
então ele veio novamente, ela fica mais brasileira. E eu entrei como um cara. E agora eu chorei, eu disse, pode morrer, não tranque com ela. Mas eu não sabia que era. Porque quando eu nasci, os meus 4 avós estavam mortos. Então eu me tomou para a casa de minha tia. E ela então, eu disse que eu tinha visto aquela desencarnada, minha avó. E a tia estava muito calma, ela estava filho. E a mulher está, dificuldade. Mas disse lá que no corredor, todo mundo, e ela está chegando. E a tia ficou assustada, porque como é que ela estava escrita? Eles eram um vestido longo, gasto, no chão, uma corda, assim, tudo dela. E tem algo que brilha e assim, e ela disse, Ana, é mamãe. Porque quando ela tudo que eu voltei no canal dela, assim começava as minhas experiências de muitas situações. Eu recebo 3 horas diárias para o esquema agora. Quando eu estou com uma ambulância, que exige mais tempo, eu estou lá por 12 ou 15 horas diárias, com alguns intervalos. Venho recebendo, por exemplo, mais de 40 anos, e há um pouco já uma boa identificação. Faço um breve ponto de concentração, eu perco a lucidez, eu toda vez que eu posso manifestar as baixas e aproximadas. Eu creio que parece que 80 anos, né? E na sua agenda apertadíssima, nós encontramos hoje um espaço para que pudesse passar aqui e a gente pudesse conhecer de volta. Bem-vindo. Imagina, você deu 80 anos. Mas, qual é o mistério disso? A alegria de viver, e bom revê-lo. Já o encontrei, você não vai se lembrar, perto de Rio Preto, Mirassol, há muitos anos atrás, no Albívio, muito amigo seu, amigo pelado, sua família, você sempre ia lá dar palestras e liberado para isso. Eu escutei bastante naquela época. Muito bem-vindo. Olha aqui, quantos livros você já escreveu de volta? 202 publicados. 202 publicados. E 3 são. E eu soube que foram traduzidos para quantos idiomas? 16 idiomas. 90 títulos já estão traduzidos para 16 idiomas. Qual o idioma mais estranho para você que teve a tradução? Húngaro. Você, algum dia, depois dessa história bonita que você contou dos seus 4 anos aí, onde você viu sua avó, e depois com o seu crescimento, algum dia, algum momento da sua vida, você imaginou que pudesse chegar hoje com 80 anos, fazendo tudo isso que você faz, você ajuda mais de 5 mil pessoas diretamente, você tem um trabalho social muito bonito, você pode falar nesse microfone, seu som para o programa? É verdade, inesperado. Tudo aconteceu tão de repente, porque a misericórdia de Deus sempre proporciona surpresas. E foram acontecendo os fenômenos automaticamente. Infelizmente, eu me saúde, mas principalmente no Galileiro do Rio, porque o Espiritismo eliminou todas as dúvidas e apresentou a razão, a mente psicológica, os objetivos da vida. Como consequência, eu não dou conta do tempo passado. Então, o programa também descobri. Você não sente tanto passado. O seu dia eu sei que é muito atribulado, você viaja muito ainda. Então, muito obrigada por ter passado aqui para falar com a gente. Mas eu acho que uma coisa que a gente estava começando a falar aqui no programa, a respeito da psicografia, como é que, para quem não lê no assunto, né? Para quem não acredita na vida após a morte, como é que você explicaria esse fenômeno? Quando o espírito desencarna, perde somente o corpo, mas ele tem um corpo muito sutil, que é chamado corpo da alma. Além da terra do corpo é espírito, que é muito conhecido como corpo astral. O espírito acerca seu médium, e o seu espírito ficou sobre o médium. Então há uma mudança. E o médium sente o espírito quando se chega de pressa? Sente o quê? Uma sensação de bem ou mal-estar, conforme o nível da evolução do espírito. Normalmente nessas cartas maravilhosas que todos recebemos, vem uma sensação de paz, às vezes de dor, de saudade, e de alegria por estar fazendo a família, a certeza da sua vida. Tem
Você é consciente, absolutamente. Quer dizer, o médium ele está sabendo o que está acontecendo. Só que ele não pode deter, mas ele sabe. Ele não consegue se segurar, não. A gente tem até uma imagem, uma imagem mostrando como é que essa imagem que o Divaldo está falando, da mão, coloca para mim, da mão lá, essa imagem aí, eu acho que explica bem isso que você está dizendo. Exatamente, o corpo astral é um corpo de energia muito sutil, ele não produz o perispírito do meio e dá-se a comunicação. Outras vezes é uma sensação de estar sonhando. E por fim, o transe profundo. O meio quando ela não é nossa. É uma sensação de elevador que desce, perde a consciência e subitamente desperta. Quando desperta, recobra a consciência, mas não sabe o que se ouviu. Não tem ideia da mensagem, nem livro de nós. Nos livros, principalmente, porque necessitam de um transe profundo, porque os espíritos colocam cartas, nomes de personagens, às vezes escrevem idiomas que o meio desconhece completamente. Chega a psicografar numa língua que nem sabe falar, nem conhece. Eu já psicografei nada. Escreve em francês, em inglês. Fantástico mostrou, gente, acerca de um Vênice, um menino pianista que toca sem nunca ter aprendido a tocar piano. É a história do pequeno Ethan Morpini, de 8 anos, descendente ucraniano, e vive nos Estados Unidos. E aos 3 anos de idade ele já tocava Mozart de ouvido. E vamos ver essa reportagem, veio lá dos Estados Unidos, é de Rodrigo Alvarez. Os dedos são tão pequenos que parecem frágeis do tamanho das pernas. E as pernas curtas exigem um equipamento especial para dançar os pedais. Quem não desconfiaria se um menino brincalhão como Ethan começasse de uma hora para outra a tocar assim perfeitamente? Não foi desse piano maravilhoso, nem desse menorzinho que agora desafia. Ethan começou aos 3 anos com tecladinho de plástico que ganhou de aniversário. Quando ele tocou uma peça de Mozart pela primeira vez, parecia mentira. Os pais acharam que o teclado eletrônico tocava sozinho e que Ethan estivesse apenas imitando os movimentos de um pianista. Ele aprendeu a ouvir, repetir os sons que escutava no disco de música clássica. O filho de imigrantes ucranianos ficou tão famoso que foi convidado para tocar em eventos. Deixou o guitarrista Carlos Santana boquiaberto. Virou uma pequena celebridade americana. Um dos momentos mais impressionantes da já longa trajetória desse pequeno pianista, quando os pais levaram para assistir ao concerto de um músico de renome internacional. Logo nos primeiros minutos, Ethan estava dormindo no caminho. Os pais acharam aquilo normal. Afinal de contas, ele é uma criança. A surpresa veio no dia seguinte, pela manhã. Os pais acordaram e Ethan tocava essa debut, exatamente como o pianista da noite anterior. Mas ele não é apenas um músico, é compositor. Ethan interpreta mais de 200 músicas, toca de olhos fechados, mas pode até conversar e não é elogio. Ethan Brodnick também agora quer ser mágico e revelar tudo. Tem fissura pelo campo branco. E quando fomos criar profundamente o pianista, lembrou que seu grande sonho é trabalhar no zoológico. Ele acha que a melhor profissão do mundo é cuidar dos animais e tocar piano para eles. Como é que se explica? Nós trata-se de um fenômeno de reencarnação. No Brasil nós temos também um desses, hoje já um adulto, Sibelius. Ele começou a tocar sem nunca ter aprendido. Tem uma fibra deficiente, mas é um pianista exímio, toca de memória. Nesse fenômeno de reencarnação, o espírito retorna e é uma graça do cérebro evoca as lembranças. Não apenas a música, mas a matemática, nas ciências em geral. Parece que sabe. Ele sabe, o inconsciente ele sabe. O cérebro bloqueia momentaneamente, mas naquele estado ele vai aos arquivos do inconsciente e libera as informações. É uma das evidências da E há evidências comprovadas com relação à psicografia, porque quando se psicografa,
tem datas, nomes, idade, pessoas da família que o médico nunca ouviu falar, né? Às vezes numa sala grande isso acontece. Eu vou mostrar muitos exemplos para você, inclusive que a gente convidou ele para vir aqui falar com a gente e mostrar um pouco do que, desse caso do seu Almir, né? Que perdeu um filho, que é o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo era um menino que tinha tudo para vencer. Quando foi mais ou menos 2 horas da manhã, minha sogra levantou-se e, ao atravessar o corredor, verificou que o quarto dele estava com luz acesa naquela hora. E tocou com uma cena interessantíssima. Ele estava ajoelhado orando. Mas quando foi 6h30, ele entrou numa respiração estertorosa. E aí a mulher correu para fazer a respiração pela boca, eu corri para tentar o socorro, mas ele já estava inconsciente. E ao levar para o hospital, ele já chegou lá sem vida. Na mensagem, ele citava todos os nomes das pessoas presentes, da avó e da mãe, do avô, e nomes difíceis, porque são nomes estrangeiros, a bisavó. Na mensagem, ele citava todos os nomes das pessoas presentes, da avó e da mãe, do avô, e nomes difíceis, porque são nomes estrangeiros. A bisavó era Tchecoslováquia, e ele citou isso tudo. E o que é mais importante, dizendo: a minha permanência no mundo era de 14 anos, tantos meses e tantos dias. Nós fomos ver, sobrou, estava ali exatinho o tempo. Então, nem mais nem menos, ele foi na hora para orar. Bem, queridos, bom dia. O senhor já era espírita, não foi isso aqui? Aos 17 anos, eu tornei espírita. Por um fato que seu pai tinha um problema? Teve um problema sério. À noite, eu fui com Felipe voltar para casa. E lá chegando, eu toquei com meu pai desacordado, batendo com a cabeça no almoço. Nessa época eu já trabalhava no hospital, tive acesso, conduzi o pai ao hospital e ficou uma semana inconsciente. E muitos médicos amigos me informaram que não havia característica nenhuma de enfermidade que justificasse aquilo. Nós ficamos assim atônitos, porque temíamos que o evento se efetivasse novamente. Mas então um amigo comum disse: bom, isso aí, se a medicina não sabe o que é, pode ser a atuação de espíritos negativos, de criaturas encarnadas que se dão à ofensa, ao limite. Eu, na ocasião, tinha uma noção de que o espiritismo seria malogrado pelo demônio. Esse é o raciocínio que eu tinha. Mas como o amigo me informou que talvez a solução só estivesse lá, eu me armei de coragem para ir conversar com o demônio. Eu vou conversar com o demônio para ver se ele livra meu pai dessa situação. Eu era um menino de 17 anos. Mas chegando à reunião espírita, que era um domicílio familiar, eu verifiquei que as coisas não eram como eu estava sendo informado. Não vi o demônio baixando, vi o estudo do Evangelho, orações da Nossa Senhora, orações de Jesus, e um respeito muito grande. Foi ajudar. Foi ajudar. Teve uma explicação para ele, né? Ele foi tratado, soube, aí o senhor começou. Isso acontece muito, de novo, as pessoas não creem, né? Sei lá a religião que a pessoa tem que está no estudo agora, mas a gente tem relatos e relatos como esse do seu amigo. Porque todas as religiões dizem que o espírito é mortal, mas o espiritismo, a maneira da verdade demonstra, oferece os subsídios das provas da imortalidade da alma por na carta que ele recebeu, no problema de saúde, ou seja, de toda a nova sessão, em que ele apresentava uma
livros que, através da discografia, que é o que a gente está tratando aqui, recebem notícias, né, de pessoas que já se foram. Uma das atrizes mais respeitadas aqui da Rede Globo, e que eu tenho o maior carinho por ela, hoje, inclusive, ela está numa novela. Eu queria pedir para ela entrar, porque ela conta pior do caos do que eu. Vem entrar na nossa. Bem-vinda. Bem-vinda, viu? Obrigada por ter vindo. É uma moça aí que já ganhou um prêmio Guinness Book de tantas novelas que já participou. Geral, porque você já falou, né? E é uma alegria e uma emoção estar aqui com você. Obrigada, Vanessa. Obrigada, Ana. Sente, por favor. E você, eu sei que é espírita há muitos anos, você tem uma experiência bem dolorida na vida, da perda de 2 filhos. Eu acho que é uma coisa que pouca gente sabe, né? Mas eu não imagino que seja, né, perder 2 filhos. E foi a partir daí que você buscou ajuda no espiritismo e na psicografia. Ana, o primeiro foi o meu primogênito. Eu tinha 20 anos quando ele faleceu e eu briguei com Deus. Fiquei naquela, porque comigo, porque o meu filho, uma revolta que eu acho que era muito grande, né? E no ano seguinte eu fui trabalhar com o Ramute e no meio de uma conversa o Ramute me disse assim: Ana, você está revoltada. Eu falei: não, eu acho que não, eu sou feminista, né? Não aconteceu, e pronto. Aí o Ramute disse: eu vou dar um livro para você ler. Eu disse: tá, eu leio, mas eu não acredito que eu vou mudar a minha convicção com isso. E o Ramute que me deu o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu li, entendi de certa forma o que eles encaram no meu filho e tal, mas eu não me tornei espírita a partir daí. Eu era jovem, minha vida começou na televisão e outros filhos e tal. Quando foi em 76, aí eu já estava com 6 filhos. Você adotou e eu veio. Você tem quantos filhos? Hoje são 6. Em casa de jornal, 6, né? 2 lá em cima. Quantos adotados? São 4, inclusive gêmeos, né? Gêmeos adotados, E aí eu cada dessa vez são coisa linda, de emocionar. Aí eu estava fazendo uma novela com o Strasser, o Profeta, e a minha vida estava sendo conturbada. Você imagina, 6 crianças trabalhando em televisão, teatro, meu marido também atua. Então, um papo com o Strasser contando do problema, ele falou assim: com a passadinha lá no centro, né, as crianças estão ouvir uma palestra, tomar um passe, um hábito edificado e tal. Eu fui. E daí, aí, a partir dessa época, assim, dessa ocasião, é que eu comecei a me interessar mesmo, a estudar, a me aprofundar, eu e meu marido. E eu agradeço a Deus por isso. E você recebeu algumas, a gente está falando de psicografia, né? Você recebeu algumas, como chama, de provas de que isso é possível, através de que momento, assim, você viu que a psicografia realmente falava com o seu filho que já tinha? Do meu filho eu nunca recebi notícia nenhuma. Eu não procurei notícia dos filhos. Quando a Ana Luísa desencarnou em 95, eu tive várias notícias dela. E é por isso que eu agradeço a Deus o fato de já estar frequentando, porque foi mesmo no nosso grupo espírita que eu tive algumas comunicações. Eu fui em 99 operar, procurar através do Chico, mas nessa época o Chico já estava doentinho, afastado, estava proibido de psicografar, e eu voltei sem uma. Mas você acha que através da psicografia você tem presenciado fatos que comprovam para você? Certamente. E depois eu tive através do Celso. Lembra que a gente sempre estou programa uma vez no Celso? Aí eu fui operada e através do Celso eu recebi uma página. E a coisa mais linda e mais recente que eu recebi foi através de Paulo. Eu não me esqueço. Essa foi realmente um presente do céu. Foi uma comunicação do seu filho. Foi. E aí que está, eu não fui buscar, eu não estava procurando. A gente estava participando da festividade de 50 anos do Teatro da Terra, e o Divaldo meu fez uma palestra, eu fiquei emocionada, mas eu vou falar. Eu vim fazer uma palestra e no meio assim, o Divaldo subindo no palco, descendo, o Divaldo disse: senhora, eu falei: tá bom.
Subi, apresentei o restante, né, da festividade, e depois o programa de volta para saber. Ele me deu um recado, assim, para ela, foi a coisa mais linda. Cheguei em casa, escrevi tudo, eu esqueci o recado. Assim, de várias coisas que ela me disse em improviso, eu esqueci lembrar, que tinha sido muito bom ele e o marido termos continuado na doutrina. Muito importante que nós não tivéssemos nos revoltado na época do acidente da casa operária. E que ela estava trabalhando com um grupo de jovens, estava acompanhada da minha vozinha, ali naquela festividade. E o Paulo disse assim, enquanto a senhora estava no palco, ela estava abraçada da senhora, que você viu a minha filha fisicamente, e que ela disse assim para ele, essa aqui que é a minha senhora, é essa aqui. E que ela disse outras coisas. Eu fazia uma peça chamada Veredas da Janela, adaptada de um livro de 11 anos. E ela disse de volta para esse recado, que as violetas, ela estava cultivando tudo lado de lá, mas eu não quero deixar ela não. Ela vai fazer um tapete do que recebeu para levar o pessoal para cima. Eu chorei de novo, chorou, meu marido chorou, e eu agradeço a Deus muito por essas dádivas que eu tenho recebido. Quer dizer, você consegue, inclusive, enxergar e descrever como você controla e as pessoas que estão ao lado das outras. É uma segunda vista. É uma segunda. Por exemplo, nesse momento aqui agora, né, se você me permitir. Estamos com vários benfeitores espirituais. Como é natural que o programa comece cedo e preocupou muito por causa da repercussão. Tentando religiosamente a noite passada e desde quando esse convite. Meus espíritos amigos cometeram o que queriam. Então nós estamos aqui sob o comando do Dr. Bezerra de Jesus, do Espírito de Origem. Aliás, o Bezerra disse um período muito difícil de sua vida, que ele amparou muito, ele a socorreu bastante, e que mesmo você estando sob ação quimioterapêutica, você tinha participado de programas com alegria, sem que ninguém pudesse penetrar no seu estado íntimo. Então, esses espíritos amorosos sempre nos ajudam e estão todos presentes. Eu acho que muitas coisas na vida fazem a gente nos botar em que a gente precisa crer, né? Que a gente precisa acreditar em Deus, né? Precisa acreditar que tem um poder maior, né? E tem um grande motivo para a gente estar nesse momento, nesse corpo, passando por aqui, né? E que seja pelo melhor caminho, né? Como tenho certeza, os nossos aqui. Eu acho que esse veículo que eu tenho, a gente está falando do veículo, nada mais é do que a grande oportunidade de trazer pessoas como vocês, né? E as visitas que eu recebo aqui, para exatamente ajudar outras pessoas que estão lá do outro lado, às vezes descrentes, às vezes sem caminho, né? A borda de abismos, pensando no suicídio, em depressões, com vários transtornos psicológicos, então a sua mensagem de alegria salva essas vidas. E a nossa mensagem espírita liberta da ignorância, porque não é uma mensagem ortodoxa. Nós respeitamos todas as religiões e não religiões. Para nós o importante não é ser uma crença, é uma conduta. E nós optamos às vezes por um indivíduo sem religião, um bom cidadão, do que um religioso, um mau cidadão. Inclusive, para vocês terem uma ideia, nós recebemos aqui pedidos de centenas de pessoas para estar aqui ao lado, né, do professor, e me permita chamar de professor da vida, né? E aí a gente não conseguiu atender todos os pedidos, nós não montamos a plateia, mas eu estou recebendo uma visita aqui, que é o Mauro Laucas e a Luciana Laucas, com a sua esposa, que eu queria contar ao senhor, que nos escreveu no senhor que o senhor estava. Centenas de pessoas fizeram isso e queriam vir até aqui, mas ele veio representar esse público todo, ele é um promotor público, não tem aqui todos os dados dele, mas muito bem-vindo, viu? E que também tem histórias de vida, e eu queria, em nome dele, dizer que o nosso público está muito honrado de tê-lo aqui, né? Agradecer a Ana, né, por ter vindo contar um pedacinho. Eu acho que através disso a gente consegue tocar o coração das outras pessoas, né? Eu queria agradecer o senhor também. Eu sei que o senhor tem várias lembranças de mulheres.
uma fotografia autêntica e é uma mensagem onde ele, o senhor teve lá em geral, você comentou muito, Chico, né? Olha, a letra a gente reconhece perfeitamente, né? Nossas preces são unidas. Isso foi quando? Isso foi em 81. E aí, 2 meses depois de secar dele. o seu filho tinha, na época, 14 anos. É uma história muito. Eu faço a abertura e passo você a palavra, depois eu faço a prece. Tu vai abrir os olhos, fazer os olhos? Não, tanto faz, vamos lá. Boa tarde, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Estamos muito felizes com a presença de todos vocês. Se olhar daqui, está uma tarde maravilhosa. Muito bonito, não é? Então, temos mais do que agradecer. A direção da casa agradece a presença de todos. E não podemos deixar também de agradecer ao fundador desta seara, seu Sobreira. Onde quer que ele esteja no plano espiritual, temos certeza de que ele continua nos ajudando. E eu quero apresentar os trabalhadores da mesa. Nosso irmão Amaro, que ninguém conhece, eu apresento. É o diretor mediúnico da casa. Ele é que vai dirigir os trabalhos. A nossa irmã Claudete, também trabalhadora da casa, é que vai fazer a prece inicial. E o nosso irmão Francisco Barbosa, do Centro Espírita Herculano Pires, que fica localizado em Bom Jardim, que vai fazer a palestra Entre a Terra e o Céu. Boa tarde para todos e muita paz. Bom, minha gente, após a apresentação da nossa irmã Wanda, eu gostaria de dizer que estou muito feliz. É sempre uma reunião que me chama muita atenção.
e porque é um congraçamento. Eu costumo dizer na Sala dos Trabalhadores que durante todo o ano nós temos como trabalhadores 2 dias em que fazemos a nossa confraternização. No mês de maio nós fazemos o aniversário da casa, onde nós estabelecemos nas nossas mentes tudo o que devemos fazer para aprimorar o nosso trabalho, o nosso compromisso com essa casa. E também, no final de ano, com a confraternização natalina, nós aproveitamos para repassar todo o trabalho que fizemos na Casa Espírita e reassumir os nossos compromissos feitos na espiritualidade maior antes de nascer, as nossas propostas de trabalho. E é um momento em que muito importante para nós. A Casa dos Humildes, fazendo 47 anos, nos traz uma responsabilidade muito grande para a direção material, porque nos lembramos do legado que nos foi deixado pelo nosso irmão Sobreira e pelos outros presidentes, pelas outras diretorias que assumiu e que esperam de nós, trabalhadores, não só da diretoria, mas de todos os trabalhadores dessa instituição, que nós possamos deixar também um legado para aqueles que vêm aqui, para aqueles que necessitam ouvir a mensagem do Cristo, que precisam da consolação prometida. Então, nesse momento, é um momento de descontração e de uma alegria muito grande interior. Eu costumo dizer que o aniversário da casa é o verdadeiro banquete espiritual. E nesse momento nós iremos nos deleitar com as palavras que o nosso irmão Francisco Barbosa irá proferir, para que nós possamos abastecer as nossas mentes, as nossas energias, para que nós possamos abastecer os nossos corações em busca da nossa felicidade através dessa doutrina. Eu gostaria de fazer a apresentação, ler algumas palavras aqui sobre o nosso irmão, porque eu acho que ele nunca fez aqui na Casa dos Humildes, né? Palestra não, é a primeira vez. Então, para os trabalhadores que ainda não conhecem, o nosso irmão Francisco Barbosa é natural de Bom Jardim, interior de Pernambuco, é espírita desde os 17 anos de idade e, mais precisamente, há 39 anos fundou várias instituições espíritas no estado de Pernambuco e é um fervoroso estudioso da doutrina de Allan Kardec, divulgador do espiritismo cristão e palestrante. Presidente do Centro Espírita Herculano Pires, na cidade de Bom Jardim, instituição fundada no ano de 1980, tendo início na sala de sua residência, músico profissional e bancário aposentado. Como ele afirma, vive para o cristianismo através da doutrina espírita, realiza ainda um intenso trabalho social e filantrópico na instituição que dirige, como também as visitas às famílias carentes e consolo aos sofredores de toda a sorte. Fala sobre vários temas, com telão e imagem e tal, que é o que vai apresentar hoje na palestra sobre o livro Entre a Terra e o Céu, que aqueles que leram vão reavivar a memória e renovar essas alegrias, que quem leu sabe o que é que eu estou falando. Ao mesmo tempo, quem não viu ainda vai se sentir mais empolgado para ler o livro do nosso irmão Chico Xavier, e, se eu não me engano, de André Luiz, não é isso? Nosso irmão André Luiz, que nos traz histórias interessantes para que nós possamos, dessa forma, aprender mais adequadamente. Então, eu passarei a palavra à nossa irmã Claudete, nossa companheira aqui nos aniversários da casa, e eu fico feliz também de ver que os trabalhadores trouxeram seus familiares, de trabalhadores que não vinham há tempo nessa casa, justamente para renovarem seus compromissos, renovarem a sua tarefa de trabalho, de ajuda, de divulgação da doutrina e da boa nova para todos aqueles que necessitam. Eu vou passar a palavra à nossa irmã Claudete para que ela faça a prece de início em nome de Deus e de Jesus. No final dos trabalhos, o pessoal não vai tomar passe na sala. Nós faremos o passe na prece e o passe será coletivo. Tá certo? Oremos.
Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, Jesus, mestre amado e amigo, Dr. Bezerra de Menezes, o amorável mentor da nossa casa, e Maria de Nazaré, a nossa querida mãe espiritual. Neste momento, inicio com agradecimento. Agradecimento do mais profundo de nossos corações por estarmos aqui, comemorando os 47 anos de existência da nossa Casa dos Humildes. E neste momento, todos nós, visitantes, trabalhadores, admiradores, todos que estão aqui presentes e aqueles que estão não ausentes, mas invisíveis aos nossos olhos, rejubilados por esses 47 anos de trabalho, de amor, de doação, de vivência, de esclarecimento nesta casa, que tão bem nos acolheu um dia, quando aqui chegamos, tristes, desesperados, desesperançados, e com aconchego, com o consolo desta casa, estamos aqui, trabalhadores, outros se foram depois de um tratamento, mas eu tenho certeza que a semente desta casa está em seus corações, e a lembrança também. Estão em outras searas, ou estão em outras religiões, mas mesmo assim, a recordação, a saudade da Casa dos Humildes, tenho certeza estará em seus corações, porque aqui é o nosso porto, é a nossa base. E esses 47 anos, que vão se multiplicar por muitos e muitos, nós estaremos sempre de corações agradecidos pela oportunidade, pela vivência, e a cada dia que passa possamos, mesmo instrumentos ainda imperfeitos, mas já despertados para o amor, para o devotamento e para a abnegação que também nos prega o Evangelho. E neste momento, que as bênçãos de Deus, as bênçãos do nosso irmão Jesus, as bênçãos de Bezerra de Menezes, de todos os dirigentes espirituais, de nossos guias e protetores, se faça sobre todos nós. E especialmente sobre o nosso irmão palestrante, que vai nos oferecer não o bolo, não o refrigerante, não o que comemorar é comer, mas ele vai nos oferecer um alimento bem maior, que é o esclarecimento, que é o aprendizado, que é o ensinamento de tão bem dos fundamentos da nossa doutrina espírita. E que neste momento as bênçãos da espiritualidade maior, de Deus e Jesus, principalmente, caia sobre todos nós. Louvado seja Deus. De acordo com esta prece, é primeiramente em nome de Deus que eu peço, é em nome do nosso amado Mestre Jesus, o qual evoco o seu sagrado nome para que esteja entre nós, nos inspirando seus ensinamentos de luz e de vida eterna, em nome do mentor espiritual dessa casa e sua equipe, nosso irmão Adolfo Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, e também de Maria de Nazaré, com sua equipe, por esse trabalho em comum conosco, para que possamos divulgar a boa nova da melhor forma possível, que pedimos humildemente a permissão para dar por iniciados os trabalhos da tarde de hoje. Que a paz de Deus esteja com todos nós. Sem mais delongas, passa a palavra ao nosso irmão Francisco, que fará a palestra da tarde de hoje. Que a doce paz do meigo Rabi da Galileia permaneça no meio de nós nesta tarde. É uma alegria enorme podermos estar aqui. É um hobby falar da doutrina. Jesus disse: todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, esse é meu irmão, é minha mãe e meus irmãos. Meu pai é minha mãe e meus irmãos. Então, meus amigos, que alegria, que festa, que banquete. Eu sempre digo o seguinte, que as nossas reuniões é um banquete, onde Jesus está à cabeça da mesa e nós em torno dela. Como é bom estarmos aqui. Como é bom estarmos no centro espírita, bebendo desta água viva que Jesus deixou para todos nós, que é o ensinamento do amor, da fé, da misericórdia, da bondade, etc. Nós temos várias palestras estudadas, preparadas
dos livros de André Luiz. E de todas elas, eu confesso a vocês que essa palestra de hoje, que foi a que o Bruno Tavares, não pode botar essa aí, eu acho que ela é meio dificultosa para a gente entender, mas com palavras simples, nós vamos, em resumo, tentar expor o que diz o livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz. São 295 páginas do livro. Para a gente resumir em 1 hora é difícil, não é? Então, meus amigos, tudo começa com a prece de uma jovem, Evelina. Evelina estava sofrida, angustiada, sua madrasta doente, obsediada. Seu irmãozinho desencarnou com 8 anos de idade e ela orava sempre, apelando ao espírito de sua mãe, uma ajuda em favor do seu pai e da madrasta. Então, a gente vê aqui na ilustração que uma irmã do nosso lar, da colônia Nosso Lar, ela mostra ao irmão Clarencio é um dos 12 ministros do Nosso Lar. Ela mostra um gráfico dos apelos que a Evelina fazia. Olha, eu quero abrir um parêntese e dizer o seguinte: tudo que nós pedimos a Deus, lá é ouvido. Quanto atender ou não, isso é analisado. Mas tudo que nós pedimos à espiritualidade, tem uma bateria lá de espíritos superiores que captam esse pedido nosso. Quando ela é feita com sinceridade, quando é feita com humildade, com honestidade, eles captam esse pedido e analisam se deve ou não atender. Porque nem tudo que a gente pede também nós devemos merecer, ou estamos em condição de ter. Nem tudo. Às vezes a gente pede coisas absurdas, que não é permitido ser atendido aquele pedido. Então, a irmã que trabalha com algumas criaturas reencarnadas, ela mostra ao irmão Clarencio o gráfico de apelo que a Evelina fazia. E aí eles observam o seguinte, que a Evelina pedia muito a sua mãe. A sua mãe, na verdade, ela é um espírito obsessor. Odila estava obsediando a madrasta, Zulmira. Ela não tinha condição de atender os apelos de Evelina. Então se tornava uma prece refratária. Quer dizer, ia para Odila, mas quem captava eram os espíritos superiores, de luz, de benfeitores espirituais. Porque muitas vezes, para nós, o nosso pai é um ídolo, era um homem santo, e na verdade não era uma pessoa assim. Intimamente ele não era. Às vezes era um assaltante de banco, às vezes era uma pessoa mau caráter, era uma pessoa muito leviana. Então, para nós, por ser o nosso pai, nós fazemos um apelo a ele como se fosse um espírito iluminado, e na verdade não é. É o caso de Odila, a mãe de Evelina, era um espírito que guardava mágoa, guardava ódio, rancor. Então, as orações que a sua filha fazia aqui na Terra, a Evelina, com 15 anos de idade, ela não tinha condição de atender. De forma que os espíritos amigos atendiam a Evelina, os benfeitores espirituais. Zulmira tinha mais ou menos 25 anos de idade. Foi a segunda esposa de Amaro, o pai de Evelina. Evelina tinha um irmãozinho chamado Júlio, que desencarnou por afogamento na praia. Zulmira, a segunda esposa de Amaro, ela tinha ciúmes, porque o marido dela tinha muito amor, e amor extremado pela criança, por Júlio. E ela tinha ciúme. Olha, eu aproveito para dizer a vocês, a gente tem que acabar, tirar de nós esses ressentimentos, sentimentos negativos. Nós temos que banir de nosso coração, de nossa alma, as coisas ruins. Devemos sempre manter em nós sentimentos bons, de paz, de amor, de fraternidade. E não ficar chateado porque eu fui ao centro espírita e não fui bem atendido, porque alguém olhou com a cara feia para ela. Não, por quê? Francisco de Assis dizia que eu ame antes de ser amado, que eu compreenda antes de ser compreendido. Nós devemos, na verdade, ofertar
às pessoas, nossos semelhantes, o bem. E não espera que as pessoas sirvam a nós. Quem quiser ser servido, que sirva. Uma certa vez Jesus perguntou aos apóstolos, quem é o maior? É aquele que está à mesa ou aquele que serve? E eles responderam, o maior é aquele que está à mesa. Jesus disse, eu sou aquele que serve. Então nós devemos aprender a servir, auxiliar, ajudar as pessoas. De forma que Zulmira, a segunda esposa de Amaro, tinha ciúmes, porque ele gostava muito do seu filho mais novo, que isso é natural. Uma mãe não pode ficar chateada porque o filho gosta mais do pai. Não, porque isso é afinidade. O pai não pode ficar com ela porque a filha gosta mais da mãe. Não pode. Não deve a gente manter esse sentimento em nós. Às vezes tem parente que tem raiva porque alguém da família gosta mais da avó, do avô, ou de um amigo, de um vizinho, do que deles próprios. É afinidade, meus amigos. A família nossa é essa aqui. Não é? Está aqui a família. Somos espíritos afins, afinados, vamos dizer assim. Então, Odila estava no mundo espiritual, a primeira esposa de Amaro, obsediando Zulmira. Por quê? Zulmira foi à praia com o garoto, juntamente com Evelina e Amaro, e eles se distanciaram e ficou Zulmira e Júlio lá na praia. Só que o garoto, né, inconscientemente, foi adentrando ao mar e Zulmira deixou. Zulmira não se preocupou com o garoto, deu os cuidados necessários. Na verdade, no fundo, ela queria que ele morresse mesmo afogado. Então ela fez que não estava vendo, percebeu que o menino estava adentrando ao mar. Daqui a pouco o menino se afogou, começou a se debater, e quando ele se afundou, então ela alarmou. Ela teve a intenção de matar o menino. Só que os espíritos relatam que já estava previsto ele morrer afogado. Porque no passado, em outra reencarnação, lá no Paraguai, ele tentou suicidar-se com veneno. Foi socorrido, não morreu. Meses depois, foi traído pela sua esposa e um dia encheu a cara de cachaça, como a gente diz no linguajar popular, e se jogou no rio, se afogando e desencarnou. Então ele tinha compromissos kármicos com as leis de Deus. Então ele reencarnou e ia desencarnar por afogamento. Só como Zulmira tinha intenção, ela intentava, ela desejava realmente que ele morresse afogado, não deixa de ter uma certa culpabilidade. Só que ela pagou caro por isso, viu? Quando Zulmira dormia, a gente sabe que nós não dormimos, né? Quem dorme é o corpo físico. Quando ela dormia, o espírito se desdobrava, deixava o corpo. Por isso que nós sonhamos. O sonho é uma prova de que a gente não dorme. Quantas vezes a gente sonha em lugares que a gente nunca viu? Ou lugares que a gente já viu e parece que a gente já vive ali constantemente. Ou a gente sonha com pessoas, criaturas que são amigas, são colegas, são pessoas que a gente fala, conversa, só que a gente nunca viu aqui na Terra. É o nosso encontro no plano espiritual. E às vezes a gente tem sonhos belíssimos, né? Que a gente acorda, passa o dia todo com o coração palpitando de alegria, feliz, porque durante a noite nós mantivemos contato com criaturas superiores, com espíritos benevolentes, amigos, que nos estimulam a caminhada aqui na Terra. Com Zulmira era diferente. Zulmira, quando dormia, que se desdobrava, lá na espiritualidade, ela se deparava com o espírito de Odila. Assassina! Você é uma assassina! Você matou meu filho! E Zulmira ficava aperreada e corria, era atraída para a praia, onde houve o incidente. E o espírito de Odila perseguia aquela jovem, aquele espírito. E o único lugar que ela encontrava um pouco de repouso era quando ela acordava aqui na Terra, assustada, com os sintomas de um pesadelo. Com os sintomas de um pesadelo. Isso acontece conosco, não é assim? Às vezes a gente acorda aqui com pesadelo, a gente acorda assustado, suado, né, transpirando muito, com medo. Alguém corria atrás de nós. É exatamente as consequências do encontro com os nossos desafetos de outras épocas. Todos nós
Hoje estamos aqui falando do bem, do amor, mas no passado, em outra reencarnação, a gente não era bonzinho, não. A gente tinha atitudes erradas, prejudicou algumas pessoas, e isso não fica impune. Não, nada fica impune. Jesus disse: a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Não tem para onde correr. Se você joga uma bola na parede, ela tende a voltar para você novamente. Então, se há essa lei de retorno, o bom é a gente aprender a semear bênçãos, o bem, o amor, praticar a fraternidade, as boas maneiras para com os nossos semelhantes. Isso não faz mal a ninguém. André Luiz pediu ao irmão Clarencio, juntamente com Hilário, para visitar Júlio lá na espiritualidade. Júlio estava numa colônia chamada Lá da Bênção. E lá tinha a casa de Blandina. Blandina se chamava Meimei aqui na Terra. Aquele espírito que trabalhou com Chico Xavier, era professora, desencarnou jovem, 20 ou foi 22 anos de idade. E lá ela trabalhava com as mães que iriam reencarnar. Na verdade, o Lá da Bênção era uma escola de mães. Muitos espíritos que iam reencarnar estagiavam lá algum tempo para, quando aqui na Terra, ser uma boa mãe. Olha que ser mãe é uma missão difícil, viu? Muito difícil. Mas é o amor de Deus entre nós. O filho pode ser ruim como for, assaltante de banco, estuprador, pode ser mau caráter, mas a mãe o adora. Se a polícia vier correndo para prendê-lo, ela prefere se entregar no lugar dele. Agora imagina o amor de Deus, né? Esse Deus que a gente ouve falar por aí, a ira de Deus cairá sobre os homens. Isso é um equívoco. Deus é amor infinito e misericordioso. Deus nos vê como nós vimos as estrelas, todos brilhando. Uns brilham mais, outros brilham menos. Uns brilham mais distantes, outros brilham mais próximos. Mas todos brilham perante os olhos de Deus. Deus é amor infinito e misericordioso. É esse Deus que eu acredito. É esse Deus que o Espiritismo mostra. É esse Deus que Jesus mostrou. Jesus disse: quem vê a mim, vê meu Pai que está no céu. É esse Deus. Então, André Luiz com Hilário e foi lá na Casa da Bênção, no Lado da Bênção, para visitar Júlio. Só que o irmão Clarencio disse: olha, você vai numa condição de levar também a Antonina. A Antonina, meus amigos, era espírita, era mulher íntegra, era mulher com 4 filhos, abandonada pelo marido, e o seu filhinho mais novo, de 8 anos de idade, também desencarnou, Marcos, com a consequência de uma pneumonia. E ele estava lá, do Lado da Bênção. Blandina cuidava mais ou menos de 12 crianças recém-desencarnadas. Então André Luiz foi visitar a casa de Blandina, chegou lá, Antonina, em desdobramento, ficou impressionada com a quantidade de crianças ali, as flores, os jardins. Olha, quando desencarna uma criança, meus amigos, ela não fica lá abandonada, a entregar ao léu como uma folha seca, não. Quando desencarna uma criança, ela é levada para essas colônias espirituais e tem lá as tias, as mães adotivas que cuidam delas. Então as mães que perderam seus filhos, perderam entre parênteses, fiquem tranquilas. Seus filhos não estão abandonados ao relento, não, ao léu, não. Seus filhos estão bem cuidados, talvez mais bem cuidados do que a gente tivesse aqui na Terra. Aqueles que já partiram, não têm a idade, estão felizes lá, naturalmente com saudade. Então, chegando lá, na casa de Blandina, Júlio estava sofrendo horrores, porque ele tinha sido um suicida na reencarnação anterior, atrasada, e estava lá com uma chaga enorme na sua garganta. Estava sofrendo. Queria ver seu pai a qualquer preço. O Amaro gritava a todo momento para o papai. Queria ver o pai a todo momento. E lá o espírito conserva a sua idade que tinha quando aqui na Terra. Não é uma criança desencarna com 2 anos de idade, 5 anos de idade, e imediatamente se torna adulto lá. Não é assim.
ele tem que ter um período de adaptação, de crescimento espiritual ali, do seu corpo físico, o perispírito crescer também, aos poucos, lá no mundo espiritual. E Júlio estava lá sofrendo muito, e ia ter que sofrer outra reencarnação, para se livrar daquela chaga na sua garganta, porque ele tentou o suicídio no passado por envenenamento, e isso deixou sequela no lado espiritual. Tem pessoas que duvidam da imortalidade da alma e duvidam também desse corpo espiritual. Olha, a natureza é sábia. O lagarto rasteja seu ventre pelo chão, depois forma o casulo. O que é que sai do casulo? Uma borboleta. Assim somos nós. Estamos hoje aqui como lagarto. Em determinado momento, os órgãos vão se enfraquecer e aí o espírito vai deixar o corpo e nós vamos flutuar no plano espiritual. Vamos rever os nossos parentes que já se foram, vamos reencontrar com a nossa mãe que já morreu há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, vamos reencontrar com os nossos entes queridos que estão lá nos aguardando no plano espiritual. Da maneira que tem o mundo microscópico, o mundo das minhocas, o mundo dos vermes, o mundo dos peixes, o mundo das andorinhas, o mundo dos homens, por que não tem um mundo espiritual? É lógica, é questão de lógica. Então, há um mundo espiritual que nos aguarda. Antonina visitou o seu filho no plano espiritual, lá na colônia, seu filho Marco, que tinha desencarnado por uma pneumonia, né? E ela, ao voltar para a Terra, ela acorda aqui altamente impressionada, muito impressionada. Meu Deus, eu me encontrei com meu filho, eu vi meu filho, eu peguei na mão dele, eu abracei, eu beijei meu filho. Oh, Marco, que saudade de você. Eu não quero perder essa impressão de maneira alguma, desse encontro que eu tive com você. Quando ela acordou aqui, acordou com essa forte impressão que tinha reencontrado com seu filho no plano espiritual, na mesma colônia onde estava Júlio. Só que Júlio estava na casa de Blandina e Marcos noutra casa lá, porque Júlio estava sofrendo. Então, irmão Clarencio sempre ia lá aplicar passes em Júlio. Júlio deu muito trabalho aos espíritos. Ele gritava, chorava, esperneava, querendo ver seu pai, reclamava da dor, gemia a todo momento lá. Veja a consequência de um ato impensado. Devemos ter muito cuidado. Olha, a gente nasce chorando, porque a vida é muito difícil. Eu sempre digo o seguinte: a gente deve andar aqui na terra como se fosse pisando em ovos. Não agir pela emoção, mas ter muito cuidado. Tudo que fizer, pensar antes, ver as consequências, pensar no que vai fazer, como vai fazer, se vai dar certo, se não vai dar certo, pedir orientação a Deus. No Evangelho com o Espiritismo, no lugar das preces, lá no final do livro, tem a prece para pedir conselho aos espíritos amigos. Então a gente tem que ter esse hábito de pedir conselho aos mentores espirituais. Eu tenho um projeto, será que isso vai dar certo? Me oriente, meu Deus, me estimule, me incentive, ou me faça desistir desse projeto. Então a gente tem que estar apegado a Deus, à espiritualidade, aos benfeitores. Porque, na verdade, existem milhões de espíritos que querem nos ajudar. Muitos espíritos benfeitores querem nos ajudar. Mas nós temos que captar essa vontade dos espíritos amigos. E, às vezes, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pela nossa arrogância, nós perdemos essa oportunidade, desse contato, de captar essa influência benéfica espiritual. Antonina, ela sempre orava pelo seu avô, Leonardo. O seu avô vivia morando com Antonina, espiritualmente falando. Era um espírito obsessor, um espírito dementado. E olha que nós temos essas criaturas em torno de nós, em nossas casas, viu? Espíritos dementados, espíritos inferiores, seguindo os nossos passos, influenciando pensamentos negativos em nossas vidas. Por isso que Jesus disse orar e vigiar para não cair em tentação, porque existem criaturas, espíritos infelizes nos acompanhando. Dirige conosco, dorme conosco, se alimenta conosco, toma banho conosco, é comum até.
Por isso que no livro dos Espíritos, na pergunta 459, o codificador leonês perguntou aos benfeitores. Os Espíritos influenciam em nossas vidas, em nossos atos, nossos pensamentos, e os mentores responderam. Influenciou a tal ponto que comumente são eles que vos dirigem. Então, a todo momento, nós temos essas criaturas infelizes. E na casa de Antonina, tinha o velho Leonardo ali, morando com ela. Só que ele era um espírito perturbado, porque ela sempre orava pelo seu avô. Ele viveu no Paraguai, foi um combatente na Guerra do Paraguai, de 1860 a 1865. E naquela época, lá no Paraguai, ele era marido de Antonina. Depois ela reencarna, no passado ela reencarna como neta dele, não é? E agora ele está lá perturbando a vida da sua neta. Durante a noite, o espírito de Leonardo, lá na casa de Antonina, procura perturbar Mário. Na verdade, Mário era um enfermeiro no Rio de Janeiro, que também vivera no Paraguai, na época da guerra. E ele, o Mário, tinha rixa com o Leonardo. Eram rivais, eram inimigos, adversários. Vocês sabem que nós, quando temos adversários, estamos ligados a ele mente a mente. Fluidicamente falando, estamos ligados a ele pelo pensamento. Então, durante a noite, o irmão Leonardo, ele passa a perturbar o espírito de Mário desdobrado, Mário em desdobramento. Ao dormir aqui, lá na espiritualidade, eles se encontram lá. E ali eles brigam, eles agridem uns aos outros, porque são rivais e os afins se encontram, né, se atraem. A briga foi tão violenta que no dia seguinte, Mário acorda chateado, aborrecido, e fala para sua mãe, a senhora Minervina, que teve um sonho terrível. Notou uma jovem chorando ao seu lado, muito amorosa, e uma criatura querendo lhe agredir, lhe maltratar. E um delegado, que é o irmão Clarencio, um delegado aparta ali a briga daqueles dois irmãos. Isso durante a noite de desdobramento, né? Então Mário acorda, contando para sua mãe na hora do café, o pesadelo que teve durante a noite. Ele passou um dia totalmente chateado, aborrecido. Isso acontece com todos nós. Quando a gente tem encontros divinos, de paz, de amor durante a noite, a gente passa o dia feliz, cantarolando. E quando a gente tem aqueles encontros com nossos desafetos, nós passamos um dia terrível. Na noite seguinte, é a vez de Mário querer revidar o ataque. Mário, ao desdobrar-se durante a noite, a história é entre a terra e o céu, porque acontecem os fenômenos, os fatos aqui na terra e no mundo espiritual. Então, durante a noite, no dia seguinte, o Mário, que era enfermeiro, ele se desdobra e sai às ruas gritando, querendo atacar Amaro, o marido de Zumira, o pai de Evelina, porque ele achou que quem atacou ele na noite anterior tinha sido exatamente Amaro, que não foi, foi Leonardo. Mas ele saiu gritando
E por isso Amaro foi atraído para o encontro de Mário Silva, de Mário. E ao se encontrar, Mário pede perdão. Aliás, me perdoe. O Amaro pede perdão a Mário. Pede que o ajude, que ele perdeu o filho, que Zumira está doente. E Mário não quer saber. O Mário, ele tem ressentimento, ele tem ódio. Porque no passado, lá no Paraguai, Amaro tomou a esposa de Mário, chamava Esteves na época. É meio complicado, viu? Então Clarencio fez uma regressão de memória, aplicou um passe em Amaro e Mário, foi uma regressão de memória daquelas criaturas, e eles se viram lá no Paraguai. O Mário, naquela época, chamava-se Esteves, e o Amaro se chamava Armando. Armando, Esteves e Júlio eram amigos na época da Guerra do Paraguai. Muito amigos. Só que é aquela coisa, não é? Traição. Sabe que isso é comum na sociedade, né? Os homens se consideram machões e quer trair, quer conquistar o máximo de mulher possível. O homem só é homem quando tem muitas mulheres, que isso é um equívoco. Então, eles se viram no passado e Mário notou que Amaro tinha tomado a sua esposa e Júlio tinha assassinado Esteves naquela época. O Júlio, que tomou veneno na época, ele tinha assassinado Esteves, hoje Mário, por envenenamento. Clarencio aplica um passe neles. Deu problema aqui deu problema aqui. Vou ter que recomeçar tudo. Deixa eu recomeçar aqui que reiniciou aqui o PowerPoint. Inclusive, na hora dessa regressão, o Mário tentou agredir Amaro. Disse: você me traiu 2 vezes, porque na reencarnação presente, de então, lá no Rio de Janeiro, o Mário gostava muito de Zumira. A Zumira já tinha sido companheira de Mário quando viviam lá no Paraguai, não é? Ela tinha sido companheira dele e o traiu. Amaro, lá no Paraguai, quando era Armando naquela época, na reencarnação anterior, né? Ele viu que seu amigo Júlio tinha se suicidado, então ele fugiu de lá do Paraguai e veio para o Rio de Janeiro. E deixou lá a sua amante, Lina, e deixou tudo para lá. A Lina, que era amante dele, veio ao Brasil na intenção de reencontrar Armando, não é? Que na reencarnação presente morava no Rio de Janeiro. E um dia, Armando ia numa carruagem com a sua esposa, e a carruagem atropelou uma mendiga. Ele desceu para socorrer. E aí, ele viu que aquela mendiga ali, faminta, era exatamente a sua amante que vivera com ele no Paraguai. E ele socorreu aquela mulher, deu assistência, mandou a carruagem prosseguir, levando sua esposa. Então, aquela mulher contou o sofrimento que ela teve, pelo abandono que ela sofreu, e no dia seguinte desencarnou. Em desdobramento ainda, Amaro, no mundo espiritual, em contato com Mário, o Mário
começou a gritar, porque Mário, na verdade, tinha sentimento de vingança, porque ele foi assassinado por Júlio na reencarnação anterior e foi traído também. Então ele tinha sentimento de vingança, e ele gritava querendo falar com Júlio. Está aí ele gritando, querendo falar com Júlio, querendo que Júlio desse um depoimento ali, que justificasse o seu crime. E aí a irmã Blandina vem em lugar de Júlio, informando a Mário que Júlio não podia estar em condições de estar ali presente, porque ele estava ainda no corpo de criança lá na colônia espiritual. A gente tem, meus amigos, que tirar de nós o ressentimento, sentimento de ódio, sentimento de vingança, esquecer, procurar fazer um exercício para se libertar dessa energia negativa. Como o Mário gritava querendo falar com o Júlio, Júlio ressentiu lá onde ele estava, porque nós somos energias, nós atraímos uns aos outros e repelimos também. Então Júlio ressentiu lá as vibrações negativas de Mário, quando ele estava gritando, quando ele se lembrou que o Mário tinha assassinado ele noutra reencarnação, quando ele vivia aqui, como esteve lá no Paraguai. Então o irmão Clarencio foi chamado para receber para aplicar uns passes no menino Júlio, lá na colônia. O menino ficava aliviado, mas logo tudo voltava de novo, todos os sintomas vinham à tona. O Mário, em espírito, desdobrado, foi à casa de Amaro prejudicar Zulmira, que estava sob a influência de Odila. Chega ele lá gritando, com ressentimento, com ódio de Zulmira, porque no passado, Zulmira, chamava-se Lina, ela traiu ele. E ele guardava essa lembrança triste, desagradável. Quando nós temos, meus amigos, aquele pensamento, aquela ideia de que algo já aconteceu conosco, são fenômenos do passado, que fica gravado no nosso subconsciente, que no momento aqui oportuno, a gente relembra, vem à tona. Eu vou ter que ser mais rápido por causa do horário, viu, Bruno? Aqui, um resumo dos protagonistas da história dos personagens. Esteves era casado com Lina no passado, lá no Paraguai. Lina traiu o esposo com Júlio, naquela época. Júlio também foi traído. Na reencarnação anterior, Esteves chamava-se Mário. Lina, atualmente, é Zulmira, na reencarnação de então. Armando era Amaro casado com Zulmira. Júlio continuou reencarnado como Júlio, reencarnou como Júlio. Lola, na reencarnação presente, era Antonina. Então, Lola, no passado, ela era amante de Leonardo, teve contato também com Mário e etc. A irmã Clara, meus amigos, ela treinava jovens lá no mundo espiritual, espíritos, para aqui na Terra usar a voz pregando o Evangelho. A missão dela era essa, treinar jovens. Ela tinha um sentimento de luz no seu coração. Então ela foi convidada pelo irmão Clarencio para conquistar Odila, que estava perturbando Zulmira. E ela veio fazer um trabalho e aplicou passe em Odila e conquistou Odila, fez com que Odila chorasse, tivesse um pouquinho de sentimento. Olha, os espíritos amigos, aproveitem uma hora aqui no centro, na hora da reunião, para que as pessoas, no sentimento de saudade do seu ente querido que já desencarnou, ou no momento de choro, de emoção, eles aproveitam para jogar a semente do amor no coração daquelas pessoas, da fé. A gente não deve perder isso, meus amigos. A gente deve trabalhar, isso é tão bom, que a gente deve trabalhar para não perder a fé, esse sentimento de amor, esse encantamento que a gente tem pela doutrina espírita. Emmanuel dizia, através de Chico Xavier, que começar é fácil, dar prosseguimento era difícil, e concluir era crucial. Então Odila foi levada para a colônia espiritual, foi orientada, não é? Foi doutrinada lá no plano espiritual pela nossa irmã Clara, e ela já estava apresentando melhoras, já estava com sentimento de perdão, etc.
automaticamente, Zumira, que era obsediada por Odila, já estava apresentando melhoras também. E aí ela já está se recuperando, Evelina cuidando dela, Amaro com muito carinho, né? Então Zumira já demonstrava muitas melhoras, porque a obsessora, que era Odila, já tinha separado dela sob a influência da irmã Clara. O que acontece? Odila, como estava já em fase de recuperação, ela foi ver seu filho pela primeira vez, Júlio, no plano espiritual. E chegou lá, ela abraçou Júlio com muito carinho, com muito amor. Júlio deu um grito quando viu a sua mãe, não é? E aí começou o contato, o trabalho de Júlio reencarnar. E quem administrou isso foi Odila, juntamente com o comando, né, do irmão Clarencio. Ela pediu a Clarencio para Júlio reencarnar, para parar aquele sofrimento que ele tinha, aquela sequela na sua garganta. Era dor, ele gemia 24 horas o tempo todo. E aí, o irmão Clarencio disse assim: minha filha, procura uma família lá na Terra para ele reencarnar. Procure uma família. Aí chega ela para o irmão Clarencio, dizendo que encontrou Zumira. Zumira, que era sua rival, agora ia receber Júlio como seu filho aqui na Terra. Então, durante a noite, Zumira foi levada lá no plano espiritual, na colônia, para fazer um contato de perispírito a perispírito, de Júlio com Zumira. E Zumira ficou muito feliz e honrada por receber Júlio como seu filho. Aquele Júlio que morreu na praia. Ia ser agora filho de Zumira. Então, houve esse primeiro contato. Na noite seguinte, chegou a hora da reencarnação de Júlio. André Luiz descreve que é um momento sublime naquela hora. É um momento de prece, de oração. Se funde o perispírito de Júlio com o perispírito de Zumira naquele momento, e ele reencarna, se liga na célula máter no útero da mãe. Só que a gestante passou a ter dificuldades. Era grávida, ela tinha sequelas, ela tinha crise de garganta pela influência de Júlio. Ela vomitava, ela tinha dores no corpo, e Odila, preocupada para ela não perder a gravidez, chamava o irmão Clarencio para aplicar passe em Zumira. Quer dizer, a obsessora passou a ser amiga agora, protetora, né? Então Júlio reencarna como filho de Zumira, e as sequelas continuam. Crise de garganta, o mal de Gruppe, e ele vomitava, tinha febre, e os médicos cuidavam dele, os pediatras, e o irmão Clarencio também dando assistência, porque Odila estava preocupada em fazer seu filho se recuperar daquele trauma. Enquanto isso, Antonina tinha sua filhinha Lisbela, que levou para o hospital para ser cuidada lá no hospital, e houve um encontro entre Antonina e o enfermeiro Mário, que tinha sido casado lá no Paraguai, tinha sido amantes, companheiros lá no Paraguai. E aí o enfermeiro, ao se deparar com Antonina, meu Deus, eu já vi essa mulher em algum lugar. Ele adorou, ele se apaixonou. O povo de amor à primeira vista não é amor à primeira vista, não existe amor à primeira vista. O amor sempre é a segunda, terceira, quarta vista. Então, puxa, eu já vi essa mulher em algum lugar. Primeiro contato que ele teve com a Antonina, eu já vi essa mulher em algum lugar. Ele ficou impressionado com aquela fisionomia, aquela beleza de mulher. E ele se prontificou no dia seguinte, ir na casa dela para cuidar da menina, fazer uns tratamentos lá. Só quando chegou lá na casa, Antonina estava fazendo evangelho no lar com os seus 3 filhos. Evangelho no lar. E o enfermeiro, quando chegou, foi na hora do evangelho no lar. E aí o irmão Clarencio intuiu Antonina para que ele lesse o evangelho segundo o Espiritismo, exatamente falando do perdão. E aí ele leu trêmulo, que ele não tinha hábito para isso, leu trêmulo, e ele impressionado com Antonina. Ele estava encantado com Antonina, que tinha sido a Lola no passado, que já tinha convivido com ele no passado, quando ele era Esteves, José Esteves. Vou ser mais rápido por causa da hora. Então, Júlio
foi um garotinho problemático, sempre estava no hospital, sempre estava sendo cuidado. E um dia, Zulmira leva Júlio para o hospital e pela primeira vez, o enfermeiro Mário se depara com seu rival reencarnado, o menino Júlio. Olha, no momento que Mário foi cuidar de Júlio, ele teve tanto ódio de Júlio que teve vontade de matar o menino. Veio nele pensamentos terríveis, conturbado com a presença daquela criança. Ele teve um ódio incontrolável. E ele ficou preocupado com isso. Nunca viu aquele menino, pela primeira vez. E tem um ódio incontrolável, não é? Só que Júlio já tinha assassinado ele no passado, quando ele era Esteves, não é? Então, ele teve esse ódio e que agravou o problema de Júlio. Então, Júlio terminou morrendo no dia seguinte, no colo do seu pai, o seu Amaro. Seu pai fez uma oração muito sentida, entregando seu filho a Deus. E nesse momento, o enfermeiro ficou com muito remorso, porque ele contribuiu para que o menino morresse e agravasse seu problema pelo ódio que ele sentia do menino, que era seu rival do passado. Então, o enfermeiro ficou com consciência tão pesada, sofrendo tanto, que procurou a Antonina para desabafar, para contar aquele ressentimento que ele teve do menino. E ela disse, olha, esqueça, ele morreu porque chegou o dia de desencarnar. Mas, já que você quer uma reparação, vamos na casa dos pais do menino. Vamos fazer uma visita lá, fraterna. Ele foi na casa de Zulmira e Amaro, chegou lá, pediu desculpa pelo menino ter falecido no hospital, e ele fez todo o esforço para conseguir salvar o menino, não conseguiu. Foi bem recebido por Evelina, por seu Amaro. E aí Zulmira estava com muito desgosto porque perdeu seu filho Júlio. Zulmira estava depressiva nesse momento. E à noite, em desdobramento, Zulmira visitou Júlio lá na colônia. Júlio já estava melhor. Júlio já não estava com aquela chaga, aquele sofrimento, gemendo, não. Porque a reencarnação curta que ele teve foi exatamente para livrar daquela sequela, né? Foi para tirar dele os restícios, vamos dizer assim, né? O trauma das reencarnações anteriores. E agora ele estava tranquilo, em paz. Zulmira chora de emoção ao rever o seu filhinho. Ele agora tem duas irmãs, né? Que é Odila e Zulmira. Então não acontece. As coisas de Deus não são perfeitas, as coisas de Deus. Porque na verdade, mas a reencarnação é para ajuste nosso. Nós temos que nos ajustar. Por isso que a gente reencarna. Para evoluir, para perdoar, para compreender uns aos outros, para aprender, exercitando bem. Então, numa noite, Antonina e Zulmira foram convidadas para ir na colônia e lá elas receberam a missão, foi anunciado para elas que ambas iam ser mãe aqui na Terra. Zulmira ia receber Júlio novamente como filho, já numa condição melhor, espiritualmente falando, e Antonina ia receber, sabe quem? Vocês não adivinham. Leonardo, aquele que foi o avô dela, que foi seu amante lá no Paraguai. Ele ia reencarnar como filho de Antonina. Antonina casou com Mário, viu? Foi um bom casamento, muito feliz com ele, porque é uma volta, quer dizer, eles se reencontrando, estão se reencontrando novamente aqui. Vocês estão entendendo? Isso acontece conosco, de a gente reencontrar aquela criatura que conviveu conosco no passado. Então, é o amor da minha vida. Tem mulher que diz assim, olha, eu não quero morrer antes do meu marido. E tem mulher que diz, eu não quero morrer antes da minha esposa. E acontece às vezes da esposa reencarnar com 2, 3 meses depois, o marido morre também. São espíritos muitos afins que agora vêm se ajustar na presente reencarnação. Então eles ficaram muito felizes pela notícia que tiveram. Lucas, que era irmão de Antonina, casa-se, sabe com quem? Com Evelina, aquela que começou orando, pedindo a Deus, a sua mãe, que ajudasse a família. Então Lucas casa com Evelina, foi um casamento muito feliz. Odila, que era mãe de Evelina, preocupada lá no plano espiritual, cuidava aqui, cuidava de lá, zelando um, zelando o outro, muito feliz, radiante, porque ela estava ali, conseguiu se recuperar, conseguiu melhorar. E esse é o objetivo nosso, meus amigos. Todos nós estamos aqui na Terra como viajores ao progresso espiritual. Nós não nascemos aqui só para sofrer, trabalhar e morrer, não. A gente reencarna aqui na Terra para evoluir espiritualmente falando. E os encontros
que dizem que é casuais, que não são casuais, os encontros, são os ajustes que acontecem em nossa reencarnação, na nossa existência presente. Devemos agradecer a Deus, abençoar a nossa reencarnação, aproveitá-la, procurar estudar a doutrina espírita, que é uma fonte inesgotável de luz em nossas vidas. O Espiritismo tira de nós as dúvidas, nos orienta, nos estimula ao caminho do bem. Eu acho muito do Espiritismo, meus amigos, porque o Espiritismo não pede que a gente adore a Deus, não pede que a gente bata palma para Deus. Deus não quer bajuladores, Deus quer trabalhadores. Deus quer que nós nos reformemos, que nós nos tornemos mais brandos, mais benevolentes, mais fraternos, mais amigos, mais compreensíveis, menos críticos, que nós sejamos irmãos na essência da palavra. Que Jesus nos abençoe, que esta casa cresça cada vez mais, que 47 anos seja um pequeno passo para 470 anos, que todos que chegaram aqui, que todos que passaram por essas cadeiras, hoje na espiritualidade, recebam as bênçãos de Deus, recebam a proteção de Jesus, que a mão de Deus pare na cabeça de cada criatura, de todos aqueles que ouviram os palestrantes durante esses 47 anos, que todos possam sair daqui sempre felizes, em paz nos seus corações, trabalhando pelo progresso deles e de nós, e irmanados, unidos, vamos trabalhar pela paz no mundo, e a paz depende de nós, depende desse momento, depende dessa hora, depende de cada um. Muita paz para todos. Pode pegar. Bom, meus irmãos, eu sei que muita gente ficou um pouquinho perdido com tanto nome, né? Fulano foi nisso na reencarnação, foi na outra, fulano, cicrano. Mas a história, além de ser uma história que está presente nas nossas vidas, né, de todo mundo, isso daí a gente pensa que nasceu naquele lá por acaso, eu não pedi para nascer, né? Os jovens dizem muito isso. Mas na realidade essa história é a história da humanidade, é a história de todos nós. É por isso que o livro se torna altamente interessante. Para aqueles que ficaram com dúvida, porque a gente percebeu que o nosso irmão não teve mais tempo para contar mais detalhadamente, a gente tem horário e tudo mais. Leiam o livro. Leiam o livro porque você vai ter tempo de retornar, de pesquisar, de anotar, de perceber, porque é extremamente interessante essa história. Ela diz respeito a todos nós, tanto no ambiente familiar, no ambiente do trabalho material, como aqui no ambiente do trabalho espiritual, em que a gente pensa que somos estranhos uns aos outros. Eu estou lá na casa dos humildes trabalhando e tem um rapaz que eu gosto, já tem um que eu tenho um pouquinho de prevenção, não sei porquê. Eu nunca nem tive nenhuma meia hora de conversa com ele, mas eu tenho uma dificuldade com ele e tal. Isso é a humanidade, são os antigos relacionamentos. A humanidade hoje tem dificuldade em tudo que passa por causa de uma pequena palavra que nos foi tirada, mas que o Espiritismo veio para recuperar, chamado reencarnação. Então, essa é a grande bondade, é a grande luz, é o grande esclarecimento, é a grande consolação prometida pelo nosso Mestre Jesus. Quando a gente passa a entender o que se chama reencarnação, a gente responde todas as nossas dúvidas. Porque eu nasci aqui, porque eu sou desse jeito, porque eu sou rico, porque eu sou pobre, porque eu estou nessa situação melhor, pior, porque eu nasci homem, porque nasci mulher, porque nasci isso, nasci aquilo. Então o ser humano começa a tirar suas dúvidas quando entra na doutrina, quando começa a perceber que a reencarnação é a resposta para as nossas grandes dificuldades no nosso conhecimento. Então gostaria de agradecer ao nosso irmão Francisco, agradecer a todos vocês por participarem conosco da alegria de mais um aniversário da casa. Como a gente bem sabe, no meio espírita,
não existem os aplausos, não existem as homenagens. Nós aqui estamos para agradecer a todos que contribuem um pouco mais, um pouco menos, a todos. Essa casa anda, ela caminha para suas destinações, para a conclusão de seus projetos espirituais traçados pelos mentores dessa casa, anda de acordo com o que os trabalhadores materiais assim o fazem. Eles estabelecem os projetos, mandam a gente reencarnar, vá trabalhar na casa. Muitos não vêm, muitos esperam anos e anos para poder chegar na casa. Outros vêm mais cedo e já começa seu trabalho. Então ela anda, ela hoje tem esse auditório que já foi um quarto disso aqui, tem esse auditório desse tamanho, espero que no futuro seja bem maior, mas ela tem hoje essa estrutura por causa de outros que deixaram esse legado, como eu disse no início. Outras pessoas virão, farão outros trabalhos de acordo com o que a gente fizer aqui. Então é importante a gente saber que temos que fazer o nosso trabalho e um trabalho bem feito, da melhor forma que pudermos. E por isso é que nós estamos muito felizes pela ajuda de vocês, pela colaboração, pela vinda, pela participação, pelo comprometimento com essa casa de Deus. A Deus e a Jesus é nossa praxe sempre agradecer, porque Ele permite que a gente saia da nossa casa, caminhe, chegue até essa casa, entre para trabalhar aqui, e quem faz andar essa casa, na verdade, é a espiritualidade maior, que o nosso irmão Bezerra de Menezes tem um mentor principal, e a ele nós temos muita gratidão. A gente sabe que ele está presente todo o aniversário da casa. Wanda disse no início, onde seu Elias Sobreira estiver, com certeza ele está por aqui. Ele sempre apareceu no aniversário da casa porque participa dos trabalhos no mundo espiritual. Toda a equipe está presente. Então, nesse momento, Deus, Jesus está presente. O espírita, mais do que qualquer outro, tem a convicção de que onde 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. A gente sabe que Jesus Cristo está aqui. Isso não é uma questão só de conhecimento. Isso é uma realidade para nós. Nós temos a certeza que Jesus está aqui. Eu sei que muita gente, não só tem trabalhador nessa casa, tem muita gente aqui que está em tratamento, que está sofrendo, que está doente, com todo tipo de dificuldade. E essa é a hora da gente pedir ajuda a Ele. A gente vai fazer o encerramento dos nossos trabalhos, é a hora da gente pedir ajuda a Ele. É a hora da gente agradecer a Ele por ter um cantinho como esse, para a gente frequentar e sermos consolados. É o momento de a gente agradecer a Deus, ao nosso Criador, por permitir que a Casa dos Humildes existisse. Então, em nome da diretoria, eu vou passar a palavra à nossa irmã Wanda. Quer falar alguma coisa? Vai fazer a prece de encerramento? Bruno, fazer a prece de encerramento? Ele não quer. Está dizendo que não. Eu vou fazer ele pagar um miquinho, ele gostaria de pagar. Eu ia chamar Bruno para fazer a prece de encerramento. Ele já arrumou até problema de garganta. Eu sei que você não teve problema de garganta noutras encarnações. Então venha fazer a sua prece. Parece até que não é orador da casa. A gente sabe que é como é que se diz? Nós contamos com essa amizade. Nós não fazemos homenagem, nós contamos com essa amizade um com os outros. Então é uma alegria que a gente fique tudo junto aqui, para que nossa tarefa seja mais fácil. Quanto mais gente tiver para levar a tarefa, fica mais fácil. Então vamos fazer a prece de encerramento dos nossos trabalhos, em nome de Deus e de Jesus. Passo coletivo, você quer aqui? Vai ser agora. O pessoal vem, entra agora? Vai chamar não? O pessoal que for dado passo pode ficar em volta, né? Então as pessoas dando fora, né? Pode entrar. O pessoal que for para o passe, dá para dar passe, pode ficar em volta, que o passe será coletivo. Então os passistas podem ficar em volta, faz a emissão de energia, de fluidos.
A prece final podia encerrar com Wanda, rapaz. Né? Com chave de ouro. Francisco, muito boa, viu? Você, vamos fazer, tentar trazer isso tudinho, né? Quantas são? Não, eu tenho mais de 40, pronto. Quantas são? 10? Tem mais de 40. 40 mesmo. Bem, meus irmãos, todos nós que fazemos parte da Associação Espírita, Casa dos Humildes, o nosso teto espiritual, o educandário de nossas vidas, de nossas almas, o oásis que recebemos de Jesus para ganharmos a nossa reencarnação. Aqui estamos as duas humanidades reunidos nesse espaço de duas dimensões. Elias Sobreira, seu João Henrique, Josino, Laura e tantos irmãos que nos deixaram ao longo do tempo, que continuam no Hospital Santa Helena, esse complexo espiritual, ao qual a Casa dos Humildes é a concretização no plano terra desse ideal que nasceu no Hospital Santa Helena, e de onde tantos de nós oriundos viemos aqui da nossa pequena e humílima parcela de colaboração. Não estamos servindo a casa espírita, estamos acima de tudo servindo a causa do Cristo. Por isso hoje as duas esferas, espiritual e material, com alegria da alma incontida por essa casa fazer mais um ano de vida, mais um ano que ela favoreceu para a redenção de nossos espíritos, que, como tão bem demonstrou o nosso irmão Francisco Barbosa nessa palestra tão simples, tão cristalina, mas de uma beleza tão profunda, mostrando a oportunidade e a bênção que temos de nos redimirmos. E hoje essa redenção vem ao trabalho, dentro do trabalho espírita cristão, e por isso somos sempre gratos ao amoroso coração de Jesus. Que possamos guardar nossa lágrima secreta, a nossa causa de dor, de sofrimento, os nossos conflitos, as nossas angústias, pedir perdão a Jesus, mas juntos, coletivamente, como uma grande confraria branca do amor de Bezerra de Menezes, ganharmos a vida e caminharmos a um futuro de bênçãos que virá para todo esse planeta Terra. Encerramos trazendo ao nosso ambiente os espíritos de Francisco e Clara de Assis, dessa oração linda que o pobrezinho de Deus, o Pai Francisco, nos deixou. Ó Mestre, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz.
Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive a vida espiritual. Por isso, parabéns, Casa dos Humildes, viva todos esses grandes trabalhadores, mas viva Jesus para sempre em nossos corações. Muita paz. Sendo assim, é primeiramente em nome de Deus que eu peço, em nome do nosso Mestre Jesus, em nome do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, com todos que compõem sua equipe, de Maria de Nazaré também com sua equipe, que eu humildemente peço a permissão para dar os trabalhos da tarde de hoje por encerrado. Muita paz para todos. Então,